Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem tá falando é o Marcos Eduardo, eu tô com... Pedro Quintanilha. É isso aí. Nesse episódio a gente vai estar falando sobre metas, né? Opa! Clareza É bom, que a gente precisa ter para ter um ano incrível, né? Gosto Um ano disso, de cara. bastante resultado, tá? E se você se interessa por esse tema e tem amigos e pessoas que também se interessam por esse tema, o que você já precisa fazer? Cara, já deixa aí, já pega aí o celular, né? Pega o link, já compartilha aí, pega o link, manda lá no grupo lá dos seus amigos empreendedores ou manda individualmente para quem precisa ouvir sobre metas. É isso aí. Será que dá tempo da galera bater meta ainda? Opa, claro que dá. Dá? A gente vai falar sobre isso. Dá tempo? Não Claro, desiste assim, no meio do caminho, Se tá? estiver vendo em janeiro, né? Esse Não. podcast aqui, né? Se você estiver vendo esse podcast em 25 de dezembro, Dá tempo. 26, 27 de dezembro, dá tempo. Naturalmente tem que ter Tem a galera dormindo. tem que ter uma tá- disposição, tem que ter uma disposição. Mas dá tempo, cara. Pode crer, Dá vambora. tempo, dá tempo. A gente fala que o jogo só acaba quando o juiz apita, né? Então, enquanto o juiz ainda não apitou, ainda tá no jogo. O juiz dá... é quem? A morte? Não, o juiz é o prazo que ele determinou para aquele objetivo, né? Porque aí não acaba, só acaba quando morrer, né? Não, Cara, o juiz acabou, é o prazo que... Vem, meu filho. No caso aqui do O Papai ano, do Céu. no caso do ano seria Vem, 31 de acabou. dezembro, Acabou seu tempo. às 23h59. Ah, beleza. Então tem que ter um prazo aí pra gente já chegar no esquema. Muito bom. E, né, batendo aí, falando um pouco sobre isso, cara, já para poder estar iniciando, né, eu queria perguntar para você, né, cara, como que se estabelece metas claras, né? A gente vê um pouco dessa dificuldade das pessoas, elas querem muito, ela fica às vezes num campo meio imaginário e não consegue trazer aquilo, por exemplo, às vezes por uma meta, ou ela acaba se frustrando em relação àquilo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Cara, o que eu vejo assim, o primeiro ponto é... Tem uma... Eu gosto de uma frase, tem uma frase específica, essa é boa até que dá até pra gente fazer um corte dessa frase. Tipo, sabe? Sim. Que é assim, ó. O teu compromisso precisa ser com a sua meta e não com a tática. Tá? E essa frase, ela encaixa perfeitamente, esse pensamento, né, esse princípio, ele encaixa perfeitamente, obrigado, Matt, com o que a gente faz no nosso negócio, tá? E com o que a gente ajuda outras pessoas a fazerem, tá? Quando eu falo de o teu compromisso tem que ser com a meta e não com a tática, por quê? Porque a tendência de quem trabalha com negócio digital é delegar a responsabilidade de cumprir o objetivo para a tática que ela está executando. Então, se o cara estiver fazendo um webinar, que é uma palestra online para vendas, ele vai lá e fala, não bati minha meta porque meu webinar não funcionou. Entende? Justifica, às vezes, o não alcance, o não atingimento da meta naquela tática que ele executou. Ou então, vamos imaginar que a pessoa está fazendo um lançamento clássico, que seriam aqueles 3 vídeos mais um vídeo de vendas, por exemplo. Aí ele vai falar, eu não consegui concluir o meu objetivo, a minha meta, porque o meu lançamento flopou, entendeu? Então, é muito interessante, né, que o espaço da execução da meta, ele vai ser fortalecido ou retraído no nível de autorresponsabilidade que a pessoa tem. Sim. Então, isso é um medidor. Então, o seu nível de autorresponsabilidade vai ser algo que vai cooperar ou não para o seu alcance, o atingimento das suas metas, sacou? E aí, na hora de estabelecer metas, eu gosto de usar uma metodologia que é aquela metodologia do SMART, né? Específica, mensurável, né? SMA, né? SMART é específica, mensurável, alcançável, realizável e temporal. Legal. Né? Então, o que é uma meta específica? É você ter claro, são 10 na semana. Tá? Nosso comercial aqui, um gerente, a gente espera que ele faça o quê? 10 na semana. Isso é uma premissa, né? Cara, ele fez 12, ele está acima do esperado.
né? Fez 15, pô, que legal. Fez 15 consecutivamente, aí o esperado começa a ser 15. Aí já sobe a régua, sobe né? a régua, porque tem isso também, né? Então existe um espaço onde você puxa essa produção para cima, mas em termos práticos, em termos diretos, o que a gente espera dentro de uma realidade do tipo de fluxo que a gente trabalha é esse. Dependendo do produto, você vai ter outro, vai ter 20, 30, 50, 100, e aí vai. Então, específica, tá? E aí, olha que interessante, ó, específica, mensurável. Então, o que significa mensurável? Cara, eu consigo medir essa meta, é um número, né? Meta não é, vou fazer o bem para a humanidade, sacou? Sim. Cara, fazer o bem para a humanidade é uma consequência de você cumprir tua meta. Tua meta é um número. Então, cara, qual que é a meta? Às vezes é engraçado, eu pergunto às vezes numa reunião de planejamento de mentoria, sabe? Cara, e o cara investiu lá na mentoria e tal, para poder participar do programa, e aí eu pergunto para ele, cara, o que você quer levar daqui? Aí o cara vai e fala assim, a organização do meu negócio. Eu falo, pô, legal, isso é bom, interessante. Agora, vamos trazer mais pro específico. Né? Por quê? Como que a gente mede a organização do negócio, entendeu? Pô, tá organizado? Não tá? A gente tem que ter algo que seja específico e mensurável. Aí vem o mensurável, entendeu? Como que a gente mensura organização de negócio? Como a gente mensura, cara, eu quero ganhar mais confiança. Então, estou participando desse teu programa de mentoria aqui para eu ter mais confiança para vender. Legal, cara, mais confiança para vender é interessante, a gente vai desenvolver isso. Agora, como que a gente mensura isso? Pô, eu vou mensurar quando eu tiver feito 5 pitches de vendas sem titubear na hora do pitch, entendeu? Sem querer terminar logo, sabe? Opa, interessante. Então a gente consegue, né, mensurar. Aí, alcançável tá onde, né? Alcançável e realizável, né? Alcançável e realizável. Tá dentro dessa perspectiva do... O R é realizável mesmo? Dá uma checada aí. Eu vou verificar aqui. Mas, ó, o alcançável, ele tá num... eu sou capaz de fazer. Sim. Tá? Ele vê que aquele caminho é possível, né? Isso. O realizável, né? Não sei se esse é o melhor relevante. Nome. Relevante. Confundir o alcançável com o realizável, que é a mesma coisa, é um sinônimo, né? Relevante é, tipo, isso é importante para mim, o quanto isso é importante para mim, né? Perfeito. O R é relevante ali. Então, cara, isso é importante, porque se não for importante, a gente vai ter a tendência de quê? Desistir no meio do caminho. Desistir no meio do caminho. Então, precisa ser relevante, né? E temporal. Tem que ter um deadline, que é o que você falou lá, a hora que o juiz apita. Então, o juiz tem que apitar um momento. Então, cara, se não tiver um tempo para cumprir, realmente vai ser desafiador aí de você concluir. Então, assim, se a gente conseguir encaixar esse framework, né? Que é um framework até dentro do ambiente administrativo, de alguma forma conhecido, se você não conhecia, cara, esse é um framework muito legal para te ajudar a definir metas, né? Você encaixando a tua meta dentro desse framework, você vai ter uma chance muito maior de ter resultados objetivos no teu projeto, no teu negócio, naquilo que você está se propondo a fazer. Agora, estabelecer metas vai jogar a gente, vai pressionar a gente. Sim. E esse é um dos motivos pelos quais eu vejo algumas pessoas não querendo se comprometer, entendeu? Porque a meta leva a isso, leva a se comprometer. Antes da gente falar em relação a essa dinâmica tanto do compromisso, né, quanto de ter essa mentalidade pensada e orientada a metas, né, é importante a gente falar que meta ele é um piso, né, não é um teto, né? Tem gente que tem um pouco desse pensamento, né? Chegou lá, parei, né? Chegou no meu objetivo, eu parei, né? Fala um pouco mais sobre isso. Cara, a meta a busca da meta, ela tá diretamente relacionada a gente se puxar, né? Então a meta ela precisa te puxar, ela precisa tirar a gente da zona de conforto, né? Se você já iria atingir de qualquer jeito, não é meta, tá? E se for um negócio assim irrazoável, também não é meta. Sim. Né? Que nem você acredita e tá fora do framework. Tipo, né? Vou fazer 10 milhões amanhã. Não tem produto, não tem cliente ideal, não tem oferta, não tem uma campanha de vendas. Cara, não vai,
tá ligado? Tipo, é uma ilusão. Sem história, entendeu? sem nada. É uma ilusão. Ah, vou fazer um lançamento de 100 milhões, sacou? Tipo, cara, tu não fez nenhum ainda. Quer fazer de 100, tá maluco, entendeu? Então, tipo, essas paradas. Mas aí, onde que tá o... Você não pode matar o sonho das pessoas. Tem essas coisas, né? Vai ter isso, não tem? Cara, beleza, mas tem coisas que não... É ilusão mesmo, é irrazoável, entendeu? Ah, mas se aconteceu, tal, é tipo ganhar na Mega Sena, entendeu? É uma chance, então quer dizer... Acaba sendo exceção, né? Cara, é uma exceção da exceção da exceção, então a gente não trabalha com isso. A gente trabalha com algo que é possível e ajuda a pessoa a se esticar. Então, a meta, ela precisa te esticar, ela precisa ser desafiadora, né? Então, ela precisa te desafiar, ela precisa te puxar para você querer fazer, entendeu? Tipo, Talvez seria um paralelo a um recorde mundial, né? Então, alguém chegou em um determinado resultado, né? E tem um monte de gente querendo ultrapassar aquele resultado, né? Sim. Isso força as pessoas a olharem aquilo e ver, caramba, se alguém chegou lá, eu consigo, isso é muito bom, né? E também, de um modo geral, serve também para as pessoas ter aquilo como parâmetro de superação. Sim. Caramba, eu preciso superar aquilo. E quando ela supera, estipula um novo marco isso aí. a ser superado. Isso aí. Então, meta tem totalmente relação com superação de limite. Você enxerga um limite e aí você se estabelece para superar aquele limite. E aí você vai para um próximo, você se estica para um próximo. Entende? Então, assim, o que eu vejo que é importante? É importante que essa meta ela não seja algo que você já ia fazer de qualquer jeito. Sim. Então, ela tem que te estimular a puxar e tudo mais. E ela também não pode estar lá na lua no sentido... Se você não acredita também, Se você né? não acredita que vai alcançar. Não vai conseguir. Cara, muito bom, muito bom. Vamos falar, né? Eu quero que a gente fale agora sobre essa dinâmica do compromisso, tá? Mas eu acredito que falar antes sobre essa mentalidade de resultado no que diz respeito à meta é a chave para que a pessoa não desista no meio do caminho. Eu queria que você falasse alguns exemplos, por exemplo, de ação, né, que você participou, que estava dentro de uma situação olhando, né, aos olhos nus ali, uma situação que não ia chegar dentro de um resultado, que, cara, com essa mentalidade, né, conseguiu avançar, né? Teve o caso lá do lançamento durante o Réveillon, né, Natal e tudo mais, que tava. Queria que você falasse um pouco sobre isso também. Foram duas situações que aconteceram nesse período de Natal e Réveillon. Uma foi do lançamento e outra foi da validação do fluxo. Nosso fluxo infinito, que aconteceu também. Então foi assim, ó. Uma delas foi uma campanha de lançamento que a gente pegou uma consultoria num período, né? Veio um grande player do mercado, veio para nós pedindo ajuda, falando, cara, eu tô aqui com um lançamento que flopou, eu investi um valor e ele retornou abaixo daquilo que eu investi. E eu gostaria de, cara, fazer esse negócio acontecer. Aí a primeira pergunta que eu trouxe para ele foi, qual é a meta? Né? Aí ele, fazer pelo menos 500 mil. Então, beleza. E ele tava, sei lá, tinha investido 88, fez 108, aí mais impostos e tudo mais, dava abaixo do que mais custo operacional e tudo mais, dava abaixo. Aí eu falei para ele, cara, beleza, você já investiu 88, quanto você está disposto a investir a mais? Aí ele, cara, pelo menos aí, sei lá, bota aí alguma coisa e tal, não sei, ficou naquela dúvida, aquela dor, né? A gente falou assim, cara, beleza, vamos estabelecer aqui mais 10 mil e a gente vai trabalhar com isso. Olhando e levando em consideração as pessoas que você já trouxe e tudo mais, tal, e vamos para cima. Aí a gente estabeleceu um piso ali de 10 mil e para poder puxar, né, de investimento em remarketing especificamente. E aí usamos o que a gente tinha na mão, e-mails, né? Um webinar que a gente fez e tudo mais. Eu puxei ele para fazer um webinar onde eu entrei no webinar com ele, né? Então tinha uma campanha de consultoria. Na consultoria a gente, cara, faz o que tem que ser feito ali para a gente poder trabalhar e tudo mais. Normalmente é um dos projetos que a gente trabalha, são os projetos que têm maior
valor em remuneração, né, especificamente, com um FII mais alto e percentual ainda sobre o resultado. Então a gente entra nos dois âmbitos, né? A pessoa paga a gente na frente e topa entrar no risco, né? Tendo em vista que essa pessoa chegou honrando e pagando a gente na frente. Então a gente entra nos dois lugares ali com a pessoa e vamos para cima. A gente vai trabalhar, entendeu? Aí, cara, foi muito legal, porque nesse período, né, entre Natal e Ano Novo, a gente conseguiu fazer o processo de reversão. Eu lembro especificamente de um webinar que eu entrei com o objetivo da gente fazer 15 vendas, né? E aí eu fui puxando ele, eu fiquei como host do webinar, né? E aí eu, cara, falando e tal, ia puxando, e ele já não tinha mais o que falar no webinar. Deu quase 4 horas, não foi? Foi quase 4 horas de webinar. Porque ele mandava uma mensagem no chat pra mim assim, cara, a gente não vai terminar não sei o que você achou. E ele falando assim, né? E as vendas acontecendo, aí eu falo, né? cara, a gente só sai daqui com 15 vendas, entendeu? E aí acabou que no finalzinho assim, quando estourou lá as 4 horas, o cara já tava morto, querendo ir no banheiro. Ele falou, cara, eu vou me mijar aqui. E eu, vamos. Aí eu abri a página de vendas dele assim, aí eu perguntava, cara, é isso aqui, mentalidade, o que tem a ver com mentalidade? Aí ele respondia e e vinha vendo. Aí, isso aqui é a parte de produtividade. Não, a produtividade é assim, era do desenvolvimento pessoal, né? O segmento focado em produtividade, gestão do tempo. E aí a gente ia, Cara, foi muito legal, assim, foi muito divertido. Ele, no primeiro momento, ficou, tipo, irritadíssimo comigo, mas ele estava ao vivo ali, não tinha o que fazer, e eu estava puxando, mas depois ele ficou surpreso. Com o resultado. Com o resultado e com o nosso compromisso com a meta, né? Então, aquilo surpreendeu ele, falou, caraca, cara, tipo, eu não tinha essa... Mesmo sendo um cara de produtividade, gestão de tempo e tal, ele não tinha tipo assim, esse compromisso com, cara, eu só vou sair daqui, tipo, ele estava acostumado a fazer um webinar de 1 hora, 1 hora acabou, terminou, o que deu, o que não deu, dane-se, entendeu? Já foi, fica para amanhã. E quando ele viu essa disposição de, meu irmão, não interessa, vamos ficar aqui e a gente vai moer até sair, entendeu? Vamos espremer aqui até sair. Foi um negócio assim que impactou, né, naquele primeiro momento. E depois surpreendeu, por quê? Porque o resultado foi vindo, né? A gente foi fazendo uma estratégia, ele tinha planos no processo, tinha vários planos, a gente foi fechando aqueles planos. Então fechamos o plano maior, aí, cara, veio gente. Depois fechamos o plano do meio, e depois a gente ficou trabalhando só com o último plano, que era um ticket médio de R$ 1.500. Era tipo 4 e pouco, 3 e pouco e 1.000 e pouco. Aí a gente ficou trabalhando no final, na finaleira, só com a galera dos 1.000 e pouco. E, cara, aí veio e superamos o resultado, fizemos mais de R$500 mil. Foi muito legal, foi uma campanha assim, emblemática. Né? Foi uma campanha emblemática que marcou essa história nossa em consultorias e principalmente nesses momentos de dificuldade. Né? Então, assim, foi muito legal. E uma outra, né, que aconteceu... Só um ponto rapidinho antes de você entrar nessa outra, acho que é válido... compartilhar um pouco a dinâmica de você estar perto de pessoas que têm esse tipo de compromisso. Por quê? Porque se essa pessoa ela não tivesse vindo a gente, por exemplo, para poder expor aquela situação, cara, tô aqui, tô no negativo nesse caso, sabe o que normalmente ia acontecer? Ia terminar, provavelmente ele ia vender um pouquinho mais, ia ficar no 0 a 0, né? E pronto, entendeu? Pronto. Né? E aí, entender que existem pessoas, entender essa mentalidade vai fazer com que você, dentro dos desafios que cada empreendedor passa, e é natural esse desafio, entendeu? Não sinta privilegiado, né? Achando que você não vai ter desafios na sua caminhada empreendedora, mas se cercar de pessoas que têm esse tipo de compromisso vai fazer com que você passe por esses desafios, vou botar assim um pouco mais tranquilo, né? Porque a tua mentalidade ela foi moldada para o resultado e não para a situação. Vai lá, fala agora desse segundo caso. O segundo caso foi o seguinte, foi já um momento onde eu estava no processo para formar o gerente aqui no Mentalidade, né?
Então, assim, a gente passou por, né, e tem passado por fases que a gente foi provado como profissional naquilo que a gente faz, né? E a gente foi aprovado. Isso é muito legal, né? Ver que nós, ao longo desses anos, temos sido aprovados como excelentes profissionais no que diz respeito ao aspecto vendas online. Seja num tópico específico de recorrência, como em qualquer outro domínio de campanha, né? E eu falo isso numa boa, sem falsa modéstia. Cara, estamos há mais de 10 anos fazendo isso. Estranho seria se a gente não fosse provado como um bom profissional, tá ligado? Então essa é uma perspectiva, né? Então não tem nenhum grande mérito em relação a isso, eu sou um cara e tal, não. Mas eu falo isso a partir de um espaço de entender que ser um bom profissional não é suficiente para poder estabelecer um negócio que cresça e que se desenvolva em alta performance, e ao longo do caminho eu fui aprendendo isso. Demorou, na minha visão, especificamente para mim, demorou. Porém, eu aprendi e tenho aprendido, né? E aí foi foi essa segunda situação, foi quando eu comecei a ser posto à prova nesse aspecto em liderar pessoas para que elas pudessem produzir, tá? E foi onde eu lancei um desafio para 2 pessoas do nosso time de comercial, para a gente poder fazer o processo de subida deles para se tornarem gerentes comerciais. E como tudo que a gente faz na comercial, é meta, cara, não tem jeito, entendeu? Eu gosto de dizer que não existe jabuti no poste. Então eu dei a reunião do jabuti no poste para eles, né? Sabe o que é o jabuti no poste? Você já sabe, né? Mas pode contar, dar contexto. Então, galera, assim, ó, não sei se você já viu um jabuti no poste. Você já viu um jabuti no poste? Eu imagino que não. Mas se um dia você vê um jabuti no poste, você pode ter certeza que foi alguém que colocou ele lá. Porque o jabuti, ele não tem condições de subir o poste. Sim. Né? Então eu contei essa história para os meninos com um pouco mais de contexto e tudo mais. Mas de forma prática, eu expliquei para eles o seguinte: cara, ninguém vai chegar aqui e vai te colocar como gerente. Você vai precisar conquistar essa função aqui dentro. E como se conquista a função do gerente comercial? A gente aqui na mentalidade, a gente tem um pensamento diferente do mercado de um modo geral, do corporativo, que fala que gerente não vende e que usa alguns termos assim, né, relacionados a isso. A gente vem de uma escola onde a gente não acredita nisso. A gente acredita que o gerente gerencia a partir da venda, a partir da vida, a partir do exemplo, tá? Então, nossos gerentes vendem muito e são os que vendem mais. E aí a pessoa pode falar, pô, que isso, cara? É isso aí. Então, isso é um pouco diferente, é uma quebra de paradigma mesmo, tá? Mas é como a gente caminha e funciona aqui dentro da mentalidade empreendedora, vindo de uma herança, de uma cultura que é forte para nós aqui dentro. Enfim, e aí, a partir dessa perspectiva, eu trouxe para eles uma meta, um objetivo para que a gente pudesse alcançar e para que eles pudessem chegar a esse cargo de gerente, a ocupar esse cargo de gerente e começar a treinar outros, tá? E isso aconteceu também, por acaso, num período de final de ano, naquela finaleira ali entre Natal e Ano Novo, e eu fui junto com eles. Isso foi uma coisa interessante, né? A gente não tinha campanha de lançamento, a gente não tinha nenhuma coisa que seria uau e que ia fazer e acontecer. Não, era simplesmente a gente. E aí, quando eu falo a gente, eu estou falando eu e mais os 2 que estavam na busca de se tornarem gerentes. Sim. Mergulhar numa sprint de produção, onde a gente ia para dentro do mercado, para a nossa base de contatos, para as pessoas do nosso relacionamento, para quem quer que seja, cumprir um determinado objetivo que a gente estabeleceu. E o interessante, o legal dessa história foi que eu fiz a maior produção individual da história do Mentalidade naquele ano, e cada um deles chegou a gerente também no processo. Então eu liderei esses caras pelo exemplo, mostrando para eles como faz, ao ponto de eu, por exemplo, no meio desse momento de férias e tal, não sei o quê, puxar 2 pessoas para fazer uma imersão aqui no nosso escritório, pessoalmente, num final de semana, tipo, completamente aleatório. Eu puxei 2 clientes, trouxe eles para uma imersão aqui, ajudamos no negócio deles e fechamos um contrato
tipo, grande, sacou? E justamente nesse momento de objetivo, de meta, sabe? E não era, tipo, no sentido de, pô, vou fazer um negócio, me ajuda aí pra eu bater a meta. Não, não, não. A partir de um espaço de eu vou ajudar mais, eu vou gerar mais valor, eu vou mais pra cima, eu vou entregar mais pra que eu consiga ter, então, esse resultado acontecendo, entendeu? E para que os caras que estão comigo possam ver que eu sou exemplo naquilo que eu falo que é importante fazer. E aí, cara, os dois se tornaram gerentes, um no período um pouco antes, e a gente comemorou, saímos para almoçar junto e tal, e um outro no período justamente de ano novo, de virada de ano, né, do Natal para virada de ano ali, naquele espaço. E aí ele também bateu, ele também concluiu, depois a gente almoçou junto, comemoramos, celebramos, e a gente abriu essa frente, né, com novos gerentes, podendo construir uma estrutura comercial mais robusta, que é o que a gente vem colhendo né, nesse ano, para frente, né, com mais gente, com tudo mais, mas mais gente não na maluquice, mais gente sendo liderada, orientada direitinho, treinada, né, de forma estruturada. Por quê? Porque a gente vem fortalecendo essa cultura de metas claras, objetivas e focadas para que os nossos clientes possam ter uma coisa ainda melhor. E aí quem ganha com isso? A empresa ganha. Todo mundo. Os consultores, né, as pessoas da comercial que absorvem essa mentalidade ganham. Sim. E o maior ganhador é o nosso cliente. Cara, porque ele está podendo ser mais ajudado, porque a gente está conseguindo avançar na direção da construção de um negócio mais robusto, mais legal, mais relevante, mais interessante para as pessoas e que gera mais valor, sabe? E isso é muito legal porque passa, né? Essa cultura, ela vem impactando mais pessoas, né? Então a gente consegue ajudar o cara a construir o negócio digital dele recorrente, a gente consegue, então, ajudar essa pessoa a construir um negócio que está sedimentado no melhor modelo de negócio do mundo, somado a uma cultura aguerrida, mas que não é pesada. Sim. Sabe? É uma cultura aguerrida, uma cultura de firmeza, uma cultura de cumprimento de objetivo, mas que é leve, que é divertida, que a pessoa pode, nesse processo, enquanto está fazendo esse processo, curtir, né, a vida dela nesse caminho, sabe? Então isso é muito legal, sabe? Não é aquela coisa de a meta e você vai morrer, sabe? Tipo, não, cara, é uma coisa assim. É a meta porque eu não consigo viver sem. Sim. Sabe? Eu cumpro meta porque eu não consigo viver sem cumprir meta. Eu cumpro meus objetivos porque assim eu cumpro a minha missão. Sim. Entende? Eu cumpro meus objetivos porque assim eu dou uma vida melhor para minha família, cumprindo meus objetivos. Eu cumpro meus objetivos porque eu tenho compromisso com a minha palavra, eu tenho compromisso com quem está do meu lado, sabe? Então essa perspectiva ela é bem legal, assim, a gente conseguir unir, né, essa mentalidade do viver de recorrência com o cumprimento de objetivos de forma focada, porém não agressiva, Sim. focada, porém educada, focada, porém elegante, focada, porém com amor pelas pessoas, sacou? Então, essa união... Sem quebrar princípios, Sem né? quebrar princípios e sai um pouco daquela coisa assim da agressividade, sabe? Tipo, é aguerrido, não agressivo, entende? Sim. É leve, entendeu? Dá para ser assim. Você consegue, você não precisa passar por cima das pessoas para poder cumprir teus objetivos, entendeu? Na verdade, o melhor jeito de cumprir os objetivos é trazendo as pessoas pro teu lado. É andando junto com elas, é ajudando elas, sabe? Essa é a mentalidade que eu acredito e que é o que a gente tem construído. Né? Todos os dias, cara, quando a gente faz reunião com os nossos consultores, a gente celebra um novo assinante. Legal. Todos os dias, cara, a gente celebra. Então a gente bate palma, a gente aplaude, né? Aplaude não a venda, aplaude a pessoa. Aplaude o novo projeto que a gente vai poder ajudar, uma nova pessoa que a gente vai poder ajudar a viver de recorrência, uma nova pessoa que a gente vai poder ajudar a crescer, a desenvolver, a evoluir, sabe? Muito então, bom. Esse no final do dia, é por elas, entendeu? Legal, cara. Muito bom, cara. E pra gente estar finalizando aí esse bate-papo, eu queria que você deixasse aí uma dica, uma recomendação, alguma coisa que esse cara possa já
partir de agora, né, um insight para que ele mude a mentalidade dele sobre meta, sobre objetivo. Cara, para mim é comprometa-se com a sua palavra. É isso. Se você só se comprometer com a sua palavra, você já vai ter ganhado. Já vai estar na frente cara, de um monte de gente. Vai estar na frente, cara. Tipo assim, falou que vai fazer? Faz. Falou que vai cumprir? Cumpre. Falou que vai avançar? Avance. Falou que vai comprar? Compre. Entendeu? Tipo, cara, falou que você vai sair pra jantar? Sai pra jantar. Entendeu? Falou que vai dar atenção pro filho? Bota o celular de lado e dá atenção pro filho. Então, assim, quando a gente se compromete com a palavra e cumpre, isso dá força pra gente. Cara, falou que você vai cumprir um objetivo, uma meta, cara, eu vou entregar tantas vendas. Cara, vai lá e entrega essa parada, entendeu? Ah, mas, pô, eu não consigo. Você não é refém daquilo que é externo. Você consegue fazer, entende? E aí o compromisso vai fazer com que você cresça. Então, lembra, compromisso com a meta maior do que com a tática. É isso. Muito bom, muito bom. Caraca, que insight, muita informação. Agora é aplicar isso, colocar isso de fato à prova e naturalmente conquistar os seus objetivos, né? A gente vê, né, a gente que está atendendo muita gente, né, mentora muita gente, a gente identifica que o empreendedor que está sozinho nessa jornada, ele sofre muito mais, né? Porque os desafios eles são constantes. E para uma pessoa que já está no caminho, eu acredito que 80% a 90% dos desafios que os empreendedores passam, eles são resolvidos, entendeu? Sim. Tipo, a gente vê muita gente parando no meio do caminho porque estão sozinhos, entendeu? Então, recomendação, não ande sozinho, tenha pessoas ao seu lado com esse tipo de mentalidade que puxa, uma mentalidade de superação, de conquistar mesmo novos recordes, como foi falado aqui. Muito bom. Ó, se você gostou desse episódio, cara, não se esqueça de compartilhar, deixa aí o seu like também, se você estiver vendo pelo YouTube, tá? Se você estiver assistindo pelo YouTube, uma coisa que você precisa fazer é tirar uma foto. Se você estiver escutando aí pelo celular, pelos agregadores, tira um print, marca, né, @PHMQuintanilha, @MarcosEduardoJR, coloca uma hashtag, né, a gente pode trabalhar a hashtag metas, a gente vai saber que você veio especificamente desse podcast, tá? Se inscreve no nosso canal, segue aí o nosso podcast nos agregadores para que você não perca nenhum dos próximos episódios. É isso aí, grande abraço e até o próximo podcast. Valeu.